32 ferramentas de inteligência artificial que você não vai acreditar que são gratuitas. Número 1, começando com a Pinpoint do Google. Sabe quando você já precisou transcrever áudios, vídeos e de repente até reconhecer caracteres em imagens? Pois esta ferramenta aqui faz tudo isso de graça e em escala, ou seja, para múltiplos arquivos. Sim, soa bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso. Então use enquanto ela ainda está disponível. É só você ver e procurar Pinpoint Google, vai cair no site assim. Quando você clicar começar, ele vai pedir alguns dados para criar sua conta, que você tem que dizer que é só para uso jornalístico. Eu posso dizer que eu estou atuando aqui como jornalista ao criar os meus vídeos, e depois criado a conta, tudo que tu precisa fazer é, por exemplo, criar uma pasta dos teus arquivos. Eu criei esta aqui, por exemplo, de cursos e marketing. Aqui dentro eu posso subir, por exemplo, essa imagem aqui que eu estava estudando, um template de landing pages para criar um treinamento que eu estou fazendo no momento. Aí o que eu fiz? Eu tinha N maneiras de fazer, mas eu quis testar aqui. Eu subi literalmente a imagem da página e agora, se eu arrastar o mouse, tu pode ver que ele consegue copiar o texto da imagem. Então isso por si só já é muito bom. Se a gente voltar aqui, eu subi um vídeo em inglês e ele gera toda a transcrição do meu vídeo, que eu consigo vir agora aqui em cima e clicar para fazer o download da transcrição, o que é muito, muito bom. E além disso, eu fiz um outro vídeo meu, aí um vídeo próprio, em português. Então tu só precisa definir a linguagem aqui em cima quando tu for subir o vídeo e tu pode ter já toda a transcrição dele e novamente vir aqui e salvar. Aproveita enquanto ela ainda está gratuita, porque ela é muito boa e funciona muito bem. Ela é uma ferramenta criada para jornalistas que precisam trabalhar com uma larga escala de documentos e consultar eles de uma maneira rápida. Para isso que ela foi criada. Número 2, VoiceIn, que é esta aqui, que é uma extensão para o Chrome que tu pode usar, que tu baixa ele, instala no teu computador, e a grande vantagem do que tu consegue fazer é o seguinte: por exemplo, aqui na página eu vou apertar um atalho, que eu tenho no meu teclado que é Alt Shift V, e ele vai ligar aqui do lado, como tu pode ver, a ferramenta. E agora, conforme eu falo, tu pode ver que ele já está fazendo toda a transcrição do meu texto e com uma qualidade impressionante. Então é uma ótima alternativa para se tu quiser mandar alguma mensagem rápida e simplesmente usar de outra maneira. E além disso, tem uma dica extra. O que tu pode fazer quando precisa responder alguma coisa rápida, ou se tu quiser turbinar ChatGPT, Claude e algumas outras que a gente vai ver ao longo aqui desse vídeo, ao invés de ter que ditar todo o comando, escrever ele literalmente, tu pode só ditar, o que é muito mais rápido. E aqui fica toda a transcrição pronta dessa maneira. E fazendo isso, tu consegue digitar um texto muito mais rápido que depois já aparece aqui na tela assim. Número 3, Bard, o Bard do Google, que teve aquele fiasco que eles fizeram na apresentação deles, onde eles falaram que era tudo e mais um pouco, e depois se descobriu que o vídeo era na verdade fake. Ainda assim, essa é uma ferramenta muito boa para usar, principalmente quando se precisa um acesso à internet em tempo real. Só que tem um detalhe, não vou entrar aqui e explicar exatamente como usa a ferramenta, é como o ChatGPT entre tantas outras, só que ele tem algumas limitações e tem outras ferramentas que, se tu precisa acesso à internet, funciona muito melhor. Então fica ligado que a gente já vai ver isso. Número 4, Poll.com. Essa é uma ferramenta daquela ferramenta de pesquisa chamada Quora, que é o QORA de perguntas, que funciona muito bem. O que eu gosto deles, tá? Eles, além de te darem acesso a diferentes modelos de linguagem, como ChatGPT, Claude, Llama e alguns outros, eles também te permitem criar bots que tu pode até compartilhar com o público, que é semelhante ao que a GPT Store vai oferecer. Então isso é muito legal e tem algumas coisas aqui que já estão criados que tu pode usar. Então eu gosto bastante, se algumas vezes eu tiver alguma limitação em outro lugar, mas hoje com as ferramentas que eu vou mostrar aqui, isso não será mais o problema, eu gosto de usar. Mas para mim, o principal é poder criar outros bots que eu posso disponibilizar para pessoas que talvez não tenham GPT+. Número 5, Fathom. Essa ferramenta é muito boa. Ela é excelente para quem faz consultoria, mentorias ou qualquer tipo de vídeo, porque ela tem integrações que funcionam muito bem. Para que ela serve? Basicamente, conforme tu grava um vídeo como esse, faz uma mentoria ou o que for, ele já vai tomando notas e criando essas anotações e lista de tarefas e highlights para depois tu compartilhar numa página
para os seus mentorandos ou alguém assim. No nosso grupo de mentoria, é isso que eu faço. Ele já conecta automático, eu não preciso fazer mais nada, ele aparece até algumas opções para, por exemplo, alguém falou algo bom, como um depoimento ou algo assim, eu aperto, como teve um caso de um dos mentorandos que estava contando que tinha fechado 54 mil em vendas em uma semana que tinha começado a mentoria. Aí eu apertei para lembrar depois de extrair aquela parte do vídeo que ele faz desse tipo aqui, esse tipo de tela, onde ele mostra todas essas informações de maneira automática. Então é uma ferramenta que funciona muito bem, é gratuita, ela tem sim a versão paga, mas que eu não uso, só que tem uma outra que a gente vai ver depois, que para mim funciona um pouco melhor e além disso trabalha melhor em português. Já vamos olhar. A sexta ferramenta é uma ferramenta de geração de imagens por inteligência artificial e se chama Ideograma. Ela funciona muito bem, ela é gratuita, gera ótimas imagens com algumas limitações, mas aqui é, por exemplo, o que eu fiz de duas imagens. Essa aqui usando este prompt bem simples, Dark Fantasy 3D Render, ficou bacana, e essa é uma outra de um estilo que eu quero incorporar em alguns dos posts que eu faço no meu Instagram. Então funciona muito bem, e apesar de boa, eu não uso tanto porque tem uma outra que eu prefiro que a gente já vai ver em seguida. Número 7 é esta aqui, Language to Grammar Checker. É uma muito boa que tem aquela ferramenta Grammarly, que não funciona muito bem no português, e essa aqui funciona. Eu tô aqui no site deles próprio, mas eles têm uma extensão do Chrome que tu pode usar, por exemplo, aqui é outro site deles que tu pode usar diretamente sem extensão, mas a extensão faz a mesma coisa, só que a vantagem é que se tu tiver no Notion, do Google Docs e outros lugares, ele usa para ajudar a corrigir. Então eu acho ela melhor e mais prática do que algumas das ferramentas embutidas que alguns oferecem. Por exemplo, quando eu vou disparar um e-mail, a ferramenta que eu uso, que é o Keep, ou o antigo Infusionsoft, não tem um verificador de gramática. Então eu uso este para me ajudar. Eu simplesmente, esse aqui é um e-mail que eu mandei para minha lista, eu coloco aqui e ele vai dar já algumas sugestões do que eu posso corrigir aqui no texto. Então é muito bom para fazer correções rápidas aonde você quiser. A oitava ferramenta não é bem uma ferramenta de inteligência artificial, mas tem algumas funções nesse sentido e é uma ótima ferramenta gratuita que eu achei que valia a pena incluir e que se chama deste site aqui 123 Apps e tem ótimas ferramentas para edição de vídeo, edição de áudio, edição de PDF. Tu pode acessar elas todas aqui em cima. Então tem diversas utilidades como rotacionar o vídeo, fazer um cropping, mudar o tamanho, o volume, a velocidade e tantas outras coisas que às vezes são aqueles detalhes bobos de alguma coisa que a gente gravou, precisa acelerar um pouco, ou reduzir, ou cortar e não tem uma ferramenta fácil. Essa aqui tu pode usar online, gratuita, e ela resolve a tua vida. A nona ferramenta é esta aqui chamada LangChain. Se tu já fez qualquer coisa com chatbots e outras, talvez tu já tenha ouvido falar dela. O que ela faz? Eu vou ler exatamente porque eu anotei para ficar mais fácil explicar e já vou explicar por que eu estou lendo essa descrição ao invés de simplesmente falar. LangChain é uma ferramenta que ajuda programadores a criar aplicativos inteligentes e que entendem o contexto. Ela usa modelos avançados de linguagem para tornar os aplicativos mais espertos, como se eles soubessem raciocinar. Legal, né? Isso é ótimo para quem quer inovar em inteligência artificial, seja empresas grandes, projetos ou projetos pessoais. Com LangChain, desenvolver esses aplicativos fica mais fácil mesmo para quem não é especialista em tecnologia. Então, é uma ferramenta muito boa que basicamente ajuda a criar chatbots melhores. Agora, por que eu li esta descrição ao invés de simplesmente te falar o que eu acabei de falar? Porque essa descrição não fui eu que gerei, foi a nossa próxima ferramenta que eu quero te mostrar agora, que é a nossa 10ª ferramenta chamada Arpa.ai. Ela é uma extensão para o Chrome muito boa e a desvantagem de fazer esses vídeos fazendo review de ferramentas é que eu acabo comprando a maioria delas, até para testar e te atalhar. Assim tu economiza o teu dinheiro, deixa aqui eu gasto e testo e só te passo o filé. Mas essa aqui especificamente eu gostei bastante, porque ela turbina o teu navegador. E além de turbinar o teu navegador, depois, uma das ferramentas que a gente vai ver é a ferramenta que eu uso, que é gratuita, nem senti necessidade de pagar e que me fez nunca mais usar o Google. E não é o ChatGPT. Fica ligado que a gente vai ver isso. Mas esta aqui específico, olha o que ela fez. Por exemplo, no LangChain, que eu acabei de falar antes. Se eu usar um atalho que o padrão é Ctrl+A, no meu caso Alt+Shift+H, ele puxa esta página. Aqui eu já fiz um texto, eu pedi para ele falar, eu quero falar com a página, e basicamente se eu digitar e der o Enter aqui, escreva uma descrição simples em português do Brasil, explicando o que essa ferramenta faz e para quem é, sem usar jargões técnicos. Tananana, muito parecido com aquilo que eu acabei de te ler como descrição. Por que isso é bom? Porque às vezes a gente abre uma página complicada como essa, e oh meu Deus, o que é isso? O que significa? Eu posso literalmente vir aqui,
combinar com outra ferramenta de dicção em voz e falar, não estou entendendo nada. Eu não entendo isso, eu quero saber como que eu aplico no meu negócio, sendo que o meu negócio é X. E deixa que a inteligência artificial se preocupe em analisar toda a página, ver o que faz sentido e te dar um resumo. Se tu não entender, tu simplesmente vem aqui e fala, não entendi. Explique melhor e com mais calma, passo a passo. Pronto. E agora deixa a ferramenta fazer a mágica dela. Claro, vou explicar passo a passo. Olha só, ele faz todo um contexto explicando melhor do que é a página para que eu não gaste os meus neurônios onde eu não preciso. E aqui, inclusive, eu posso trocar os modelos. Se, por exemplo, eu quero algo para responder um e-mail, que é uma das funcionalidades que eles fazem, eu posso usar o GPT-4, que tende a dar respostas melhores. Ou já está acessando os meus GPTs que eu tenho dentro da minha conta, eu posso acessar pela API, Google Bard ou inclusive o Claude usando a navegação web. E inclusive aqui mais um exemplo, num vídeo que eu estava pesquisando, eu comecei a conversar com o vídeo do YouTube, ele pode fazer um sumário, pode fazer capítulos e tantos outros, ele fez o sumário, começou a me dizer, criou aqui esta lista, fez mais alguns dos pontos principais, inclusive perguntou se queria que eu colocasse este resumo aqui do lado, o que ele colocou e o autor depois já deletou por algum motivo. A número 11 é bem legal e se chama Photo Room. Ela tem algumas funcionalidades e a grande vantagem de que ela é gratuita para deixar que tu consiga usar e entender como é que funciona algumas das funções para eventualmente usar a API. Um pouco mais ou menos como o ChatGPT faz. Então tem aqui a função de remover o background, remover objetos, como ele fez aqui, criar outros tipos de backgrounds, editar muitas fotos e, no geral, dependendo do teu uso, é uma que funciona muito bem, web e gratuita. A número 12 é uma chamada Replicate, como está escrito aqui, esse aqui é o logo deles, é uma um pouquinho mais técnica, mas muito útil. Ela serve para, quando a gente quiser testar algumas APIs e modelos, para, por exemplo, o Whisper da OpenAI para fazer transcrição, eles têm aqui, se eu vier em Explore, e aqui eu digitar Whisper, eu devo achar o modelo da OpenAI Whisper se eu quiser testar de uma maneira rápida, ao invés de ter que instalar localmente. Por quê? Porque esse é um modelo da OpenAI que eles disponibilizam, que tu pode instalar no teu computador ou de maneira local e testar. Até tu fazer isso, quanto que demora? Então, se tu só quer saber se é para ti ou quiser usar, porque vai usar só algumas vezes, tu pode usar esta ferramenta aqui, tu contrata computadores na nuvem e aqui tu pode usar ela direto numa interface assim minimamente amigável para conseguir fazer uso de, como por exemplo, fazer a transcrição de algum áudio, mas tem algumas outras ferramentas que a gente vai ver que eu gosto mais do que essa, mas aqui esse site não faz só isso, faz tantas outras atividades, como por exemplo, se eu vier no meu dashboard, eu tenho aqui, essa aqui é uma que eu gosto de usar, que é para fazer upscale de imagens, mas em termos de transcrição, tem algumas outras que eu gosto bastante que eu já vou te mostrar. A número 13 é uma das minhas preferidas para geração de imagens por inteligência artificial, só não ganha do Midjourney em termos de qualidade porque eu acho que eles estão um pouco na frente, mas a grande vantagem é que é gratuita, e isso é difícil de bater, que é a Leonardo AI. Então se eu vier aqui, criar a conta, a minha já está criada, e clicar para lançar, aqui eu vou ter uma interface, que essa é uma vantagem do Midjourney, que está para lançar uma versão web, não só ser pelo Discord, para usar a ferramenta. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, para criar imagens, tem algumas coisas do meu feed pessoal, que eu estava tentando fazer uma foto minha com inteligência artificial, e algumas outras em preto e branco, e agora eles têm inclusive uma versão in motion, que eles conseguem fazer da imagem. O que é bem bacana, ainda mais considerando que eles te dão cerca de 150 créditos por dia para usar gratuitamente. Esse Motion aqui, por exemplo, me custou, se eu não me engano, 25 créditos. Cada uma dessas imagens aqui, desse tamanho, é 1 a 2 créditos, dependendo de algumas variações do que tu colocar. Ou seja, dá para gerar muita imagem gratuitamente. Número 14, Forefront AI. Por que eu gosto dessa ferramenta? É que ela me dá acesso a algumas outras das modelos de linguagem em um único lugar, o que é legal para às vezes comparar. Mas tem uma outra que a gente vai ver depois, que eu gosto ainda mais, não tem custo mensal gratuito, apesar de poder talvez cobrar pela API, e funciona muito bem, a gente já vai ver. Mas essa aqui, o legal é que além de ela me dar a possibilidade de trabalhar com outras, também me deixa trabalhar com documentos, tem uma outra que a gente vai ver depois também, imagens, geração de imagens e data. Então, e acesso à internet. Então ela é muito boa, mas uma coisa que eu sei que muitos usam e que vale a pena tu olhar, é que aqui eles já têm alguns assistentes criados para algumas tarefas. Então, por exemplo, se eu tivesse
alguma função de social media que eu precisasse de uma ajuda, eu podia vir aqui e tem esse Social Media Growth Hacker. E aqui eu poderia clicar e começar um chat. O que é isso aqui? É um bot que já tem algumas instruções personalizadas para já adiantar o trabalho. É ideal, é perfeito? Não, não vai se comparar a alguém que saiba o que está fazendo, e essa é a palavra-chave, que saiba o que está fazendo, criando do zero, mas já adianta muita coisa. E além disso, tem alguns interessantes aqui, como por exemplo o Leonardo da Vinci, que tem aqui, Alan Turing, tem também o Steve Jobs, tem o Steven Spielberg, tem o Walt Disney, Mickey Mouse, Pokémons, tem algumas pessoas, Richard Feynman, tem algumas pessoas interessantes para conversar, que se for de algum assunto específico, é de certa maneira interessante e pode ser bastante útil. A número 15 é essa aqui, que é uma que se chama Baby AGI. Depois eu vou ver se eu deixo os links aqui abaixo na descrição. O que é isso? Essa foi uma ferramenta que teve uma vez que eles lançaram o Agent GPT, que a ideia era simples, pegar um chat GPT, como se fosse, né, que falasse com si próprio. Ou seja, ele falava, eu tenho esta tarefa. Aí ele, que tarefas eu preciso fazer, executar, para alcançar este objetivo, estas 5, e ele ia executando uma por uma e conforme a necessidade executava outras. É isso que esse aqui faz. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como objetivo algumas dos objetivos que eu queria fazer para criar um novo curso para AI for Business. Eu vou botar aqui para traduzir em português para ficar mais fácil, para não ter que ficar falando em inglês. E ó, meu objetivo é criar um novo curso online ensinando IA para negócios. Então, para me ajudar com isso, aqui está o que eu preciso que você faça. Nesse caso aqui, eu coloquei 5 tarefas específicas que eu queria com que essa ferramenta gerasse. Ou seja, ele não ia só fazer isso num único chat. Ele ia gerar múltiplas vezes até gerar no resultado esperado. Então aqui ele dividiu na lista de tarefas, inclusive criou dependências em cada uma delas do que era necessário, conforme eu indiquei os passos. Pesquisar cursos, cursos de universidades, livros, criar uma lista e analisar semelhanças. E foi isso que ele fez. Número 1, pesquisar 10 cursos online. Detalhe da tarefa, ele pesquisou alguns quantos aqui para me dar como indicação, o que é bacana se eu quiser depois ir lá olhar para referência, e depois aqui mais 10 cursos online, outros que nesse caso aqui não tinha tantas informações, mas ainda assim dá para ter uma ideia. Depois ele pesquisou mais alguns livros aqui, que é dessa lista aqui do Wall Street Journal, aqui poderia ter sido melhor, então assim, ainda não está 100%, eu estou testando mais isso aqui com calma, se eu tiver mais novidades, pode ter certeza que eu vou anunciar aqui no canal, porque combinando isso bem, dá para adiantar muita coisa. Então assina o canal aí, garante, porque daí quando eu postar, tu assiste ele, porque eu ainda tenho que fazer uns testes melhores, mas já queria te mostrar aqui algumas ideias do que dá para fazer. Aí chegou na parte de compilar, ele fez essa compilação com o que ele tinha, e um resumo final de análise dos pontos em comum desses cursos e livros citados. Por quê? Porque se eu vou criar um curso a respeito disso, para que inventar tudo do zero? Eu vou ver o que outros cursos, o que outros livros lá fora já falam, e incorporar essas lições no que eu vou fazer. E foi isso que ele fez. Ele deu essas dicas aqui que eu já posso usar como base para pensar o que eu faria agora. Provavelmente eu pegarei isso aqui, jogaria em algumas outras ferramentas para continuar. Mas é legal que já tem o resultado final da tarefa e eu posso inclusive baixar o resumo da sessão que tem toda a pesquisa e esse resultado final. Número 16, Fireflies.ai. Cuidado para não confundir, porque eu, pelo menos, já que estamos falando de arquivos, no início eu achava que era Firefiles.ai, mas não, é Fireflies. E qual que é a moral dessa aqui? Essa é muito parecida com aquela outra ferramenta que eu falei antes, a Phaeton, que ela usa para fazer anotações automáticas das suas reuniões, vídeos e tantos outros. Então, eu gosto bastante dela, que, por exemplo, como aqui está indicando no site, se eu fizer uma reunião, consultoria ou mentoria com alguém, ao invés de a gente ter que se preocupar ou mandar para alguém depois a transcrição, extrair os dados daquilo, isso aqui já faz automaticamente. É perfeito e tão bom quanto uma pessoa faz? Talvez sim, talvez não, mas conforme o tempo passa, fica cada vez melhor, é automático e, na boa, muito mais barato. Então, é bem legal. O que eu gosto deles é que eles têm um resumo em português que na outra não faz, o que pode ser um impeditivo para algumas pessoas, mas como tu viu usando aqui no vídeo, é só clicar com o direito e clicar em traduzir para o português que resolve. Aí depende de cada um. Então, eles têm um plano aqui gratuito com 800 minutos para que tu pode salvar. De certa maneira limitada, mas talvez para algumas pessoas já é suficiente, e se for além disso, aí vale dar uma olhada nos planos. Aqui esse aqui é o plano do valor anual parcelado, ou
o que você quiser. A número 17 é uma chamada Auphonic. Eu já comentei sobre ela algumas vezes, inclusive no podcast da KiwiFi que eu participei, eu tinha indicado ela, algumas pessoas tinham me perguntado porque não tinham pego o nome. Então é esta daqui, se escreve assim, Auphonic. Ela é uma muito boa e funciona muito bem, não só para áudio, mas também para vídeos. Então, quando eu gravo, por exemplo, um podcast, ao invés de eu ter que fazer uma edição, que no passado eu mandava para alguém para limpar, remover ruídos, deixar bonitinha, aumentar o grave e acertar, eu agora só subo aqui, que não só faz tudo isso automaticamente e muito bem, e quase que instantâneo, mas também, se for um cliente pago, que aí é só uma parte paga, gera a transcrição que eu já vou te mostrar como exemplo. Mas se tu quiser fazer só para limpar teu áudio, eles têm uma versão gratuita, que é aqui, com 2 horas por mês, que funciona muito bem, obrigado. A transcrição não está incluída. O que eu faço, eu compro créditos de uma vez, porque eu não tenho uso tanto assim para pagar mensalmente, e deixo lá na minha conta. Se qualquer um desses aqui já vai ativar a transcrição, que eu vou te mostrar agora um exemplo. Que fica tipo isso aqui. Essa é a transcrição de uma nova aula, de um novo treinamento, onde eu estou explicando o ChatGPT, então ele já faz notas do episódio, já faz o sumário, já faz o resumo, tags, e a transcrição como um todo com o tempo, e aqui não está aparecendo porque essa aqui é a versão já final, ele ainda te mostra em vermelho quais as seções que ele tem dúvida, se ele transcreveu da maneira certa, para caso tu queira corrigir. Isso aqui é muito legal e, inclusive, uma dica extra, eu já ajeitei esse aqui, e como quando faz a transcrição tem às vezes alguns erros, eu já criei um outro script que corrige tudo isso aqui e traduz algumas das coisas para o português. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero te mostrar esse script para tu entender como uma dica extra aqui dentro. Esse aqui é o script criado. Chuta quem criou? Não fui eu. Foi o ChatGPT. Então, essa é a vantagem de algo que eu postei outro dia no meu Twitter, enfim, em todos os lugares, falando que se tu não consegue justificar R$ 100 por mês para investir no ChatGPT Plus, que não precisa ser o GPT Plus, mas qualquer GPT, só que o Plus vai funcionar melhor, então tem algo errado no teu modelo de negócios, porque é uma ferramenta estupidamente poderosa. Ela faz tudo e mais um pouco. Eu não sei programar isso aqui do zero, e eu queria consertar essas transcrições que havia, às vezes ele escrevia ChatEPT, e fazer um por um, ou ter que mandar alguém fazer, era muito chato. Então eu criei esse script aqui, que na verdade eu só fui para o ChatGPT, descrevi o meu problema e mesmo sem saber programar, ele resolveu a minha vida. E além disso, como um bônus junto com essa aqui, tem esta ferramenta da Adobe Podcast, que também faz esse processo de limpar o áudio. A versão gratuita deles é um pouco mais limitada e por isso que eu prefiro a outra. Mas caso tu queira testar, é uma ótima opção. Número 18, Upscale. Esse é o tipo de nome, já dando dica para quem for pensar nome de curso, ferramenta, SaaS, o que for, muito cuidado com esses nomes criativos bonitinhos. Essa é uma ferramenta boa, mas com um péssimo nome. Por quê? Porque quando falar isso, qual que é a chance de a pessoa errar, mesmo que ela tenha inglês nativo, o nome do teu aplicativo? Então tenta garantir que não tem muita dificuldade em passar teu nome adiante. Então, uma dica extra aqui porque me chamou a atenção nesse momento. Mas o que é essa ferramenta aqui? Como está mostrando no exemplo, ela te ajuda a fazer um upscale de imagens. Como mostrei na dica anterior, naquele site Replicate, tem algumas ferramentas que já fazem isso e tem algumas outras. Mas esse aqui funciona muito bem. A única coisa é que, na versão da nuvem, eles estão em beta com uma lista de espera, então ainda não está funcionando. Mas, caso tu queira baixar a versão desktop, já tem aqui funcionando que tu pode baixar e usar no teu computador. Então isso é legal. E serve para Linux, Mac, Windows ou na cloud que ainda não existe. A número 19 é uma bem específica, mas dependendo pode servir para você, que é uma Vectorizer.ai, também está a versão em beta, eles eventualmente vão ter aqui preços que eles vão cobrar por essa ferramenta, mas eles têm um pouco do modelo, como eu falei em alguma outra, que eles te deixam usar de maneira gratuita a versão web, porque eles estão mais interessados em vender em escala usando a API deles. Então, para mim, por exemplo, que eu queria fazer algo como isto aqui, que são ícones para o meu treinamento, que se chama ExpertOS, todos esses ícones que você está vendo agora aqui na sua tela foram criados por mim. Eu usei o Midjourney, gerei mais de 400 ícones em escala, com algumas dicas de até talvez um vídeo que eu quero fazer aqui para o canal, se tiver interesse me avisa aqui abaixo. Gerei, selecionei estes 6 e para ficar com a melhor qualidade possível, eu fiz um upscale
e depois eu subi nesta ferramenta aqui, onde tu sobe, que ele pega GIFs, PNG e JPEGs e transforma em vetor. O que é vetor? Ao invés de ser uma imagem pixelada, é literalmente uma linha que ele traça, ou seja, ela escala infinitamente. Quer saber onde é que isso é bem importante? Se eu vier, por exemplo, aqui no meu site, onde tem a aplicação para minha mentoria, tem alguns ícones, por exemplo, este e este, que se tu reparar neles, e eu, por exemplo, só der um zoom aqui com o mouse, eles parecem que ficam pixelados, certo? Mas se eu der um zoom na página, pode ver que eles escalam sem problema nenhum, sem perder a qualidade. Por quê? Porque eles não são uma imagem, eles são um vetor. Não só eles são um arquivo menor, eles escalam e não perdem a qualidade. Então esse é um detalhe, só que deixa, para quem gosta de design, deixa a qualidade muito melhor, porque fica compatível com as letras que também, digamos, são vetorizadas. O número 20 é um super útil chamado Crisp, Crisp.ai. Ele serve para quem precisa fazer muitas calls, seja consultoria, sessão estratégica, mentorias ou o que for, e sofre com um ambiente com muitos ruídos. O que ele faz? Ele faz a limpeza do áudio em tempo real. Então é bem legal porque tu baixa o aplicativo, eu não lembro se eles têm agora uma versão para como extensão do Chrome, mas no caso eu estou no Mac, ele é salvo como um aplicativo, que eu abro e quando eu vou conectar o meu microfone, ao invés de escolher, por exemplo, o microfone que eu estou usando agora, o microfone do próprio Mac, eu digo para usar o microfone do Crisp, que ele pega o original, já faz esse em tempo real e deixa limpo e entrega como resultado final. Ah, mas tem atraso? É quase imperceptível. É muito bom e deixa bem clean o áudio a ponto que mesmo que tu esteja num ambiente muito barulhento, sair só a tua voz. E eles têm uma versão gratuita que dá para usar até 60 minutos por dia. Quando eu comecei a pesquisar por esse vídeo era 90, eles atualizaram para 60 e funciona bem legal. Se tu usar muito, aí qualquer coisa tu pode pegar a versão Pro. O número 21 é finalmente como usar o GPT-4 gratuitamente. Óbvio que não vai ser como usar direto da API ou no ChatGPT, mas olha, funciona muito bem. E eu não estou falando do Bing, mas é ainda da Microsoft, que é o Copilot. Eles melhoraram e agora tu não precisa ter o Edge ou nem nada disso, que é o navegador da Microsoft, é só tu ir em copilot.microsoft.com e aqui tu pode dizer qualquer coisa. Write me a Facebook ad. Que eu escrevi em inglês porque geralmente eu escrevo em inglês, que como eu expliquei no outro vídeo, os modelos de linguagem tendem a responder e trabalhar melhor em inglês. Então eu já me acostumei, sem querer fiz direto em inglês, mas pode fazer em português sem problema. O que eu não gosto desse desgraçadinho é que se, por exemplo, eu mostrar aqui outras coisas e ficar, estou navegando e agora eu quero voltar, vamos ver se ele já terminou o que eu mandei ele fazer. Ele para. Enquanto eu não estiver olhando para ele, que bicho carente, por que não pode continuar fazendo enquanto as coisas estão acontecendo? Então, ó, se eu me escondo aqui, ele continua trabalhando. Mas se eu trocar de aba, ele para. Então, isso é uma coisa chata dele, mas, no geral, funciona muito bem, porque ele traduz muitas das coisas, traduz no sentido de já pesquisa, já te entrega formatado, inclusive com a referência de links, se tu quiser consultar alguma coisa. Então isso é muito legal, só que tem uma outra ferramenta que faz isso de uma maneira muito melhor. Só que antes dela, eu preciso te mostrar a ferramenta 22, que é o famoso CapCut. Se tu não conhece, é uma ferramenta de edição de vídeos que tem muitas funções de inteligência artificial, que inclusive eu estava pesquisando neste vídeo aqui com esta ferramenta que a gente já vai falar a respeito, e que funciona bem legal, não só para a edição, que te ajuda a fazer muita coisa, mas inclusive na geração de legendas para tu colocar no vídeo, como por exemplo aqueles captions, alguma coisa assim, se tu fosse fazer cortes. Então, no geral, é um editor de vídeo, que não tem tanto assim de IA, mas tem algumas funcionalidades bem interessantes que ajudam. E como eu descobri isso? Com a ferramenta 24 que eu mostrei antes rapidamente. É esta aqui chamada Video Highlights. Então, por exemplo, para este vídeo eu estava pesquisando que ferramentas como o CapCut usam inteligência artificial. Ele achou esse vídeo, ao invés de ter que assistir o vídeo desse cara, eu uso ela para ele já me trazer um sumário de todo o vídeo, ou eu posso usar aquela harpa, que é o que eu mostrei aqui no início, também faz a mesma coisa, mas o bom é que muitas vezes esse aqui é mais rápido, e eu gosto porque fica com um link que eu posso salvar
como referência nas minhas anotações. Então funciona muito bem, muitas vezes tem a transcrição aqui também se tu quiser consultar alguma coisa e facilita muito o nosso trabalho. A ferramenta 23 é uma que eu gosto bastante, apesar de eu não usar tanto, mas eu tenho certeza que para algumas pessoas vai ser bastante útil. É uma dessa empresa aqui chamada Magic Studio, que eles têm algumas ferramentas que não são gratuitas, mas aqui dentro no site eles têm essa chamada Magic Eraser, que serve para fazer isso que eles estão mostrando no vídeo, apagar objetos do vídeo usando inteligência artificial. Do vídeo não, das imagens. Então, como exemplo, se eu pegar esta foto aqui que eles dão como exemplo, eu posso aumentar o tamanho dessa bolotinha aqui para usar, que me fugiu a palavra em português neste momento, e eu quero apagar este vaso. Eu seleciono ela, clico Erase, e ele vai agora fazer com inteligência artificial para apagar isso aqui e vai me possibilitar baixar a imagem. Na versão gratuita, ela vem com algumas limitações. Por exemplo, numa resolução menor e até vem com um logo, que se eu baixar aqui e mandar abrir, o logo da Magic Studio. Aí eu podia reabrir essa imagem para mandar ele por inteligência artificial tirar o logo de novo. Mas isso não ia acabar nunca, então na versão gratuita vai ter essa limitação. A número 25 é uma que está inclusive nos meus atalhos padrões aqui do Google Chrome, que são 10 no máximo, que são as ferramentas que eu mais uso. Algumas delas a gente viu, outras não, e outras a gente já vai ver em seguida, mas fica como segredo. Mas no momento eu quero mostrar essa aqui que se chama nat.dev, e o que é a moral dela? Ela é uma que é muito legal, ela nos permite testar diversos modelos de LLMs, que são Large Language Models, modelos de linguagens gigantes, onde a gente pode tanto comparar, usar como playground, que eu gosto para não ser só o chat, ou simplesmente como chat. Eu acho muito bom porque, por exemplo, o Claude aqui, que é uma das que eu mais gosto, a gente já vai falar em seguida, às vezes eu bato no limite deles, já que a versão Pro ainda não está disponível no Brasil. E como eu não gosto de ficar sem trabalhar quando eu quero trabalhar, eu uso ela. Ela tem sim um custo, e até aqui vale um disclaimer, que ela não é 100% gratuita, ela era, só que hoje o custo dela não é pela ferramenta. A ferramenta em si é gratuita, mas para usar tu precisa colocar créditos para usar aquele consumo da API. Então eu decidi incluir aqui, porque apesar de não ser 100% gratuita, a ferramenta em si é. E se tu tiver créditos, por exemplo, da OpenAI, que eles te dão 18 créditos para começar, tu pode usá-la gratuitamente. Então achei que valia a pena incluir aqui. Se tu ficou ofendido, tu pode fechar o vídeo e ir embora e nunca mais assistir nenhum dos outros. Aqui, o que eu gosto de fazer? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e quis continuar no Claude para fazer a pesquisa que eu precisava. Então, o que é legal é que eu coloco as coisas aqui, ele faz uma análise, ele tem no Claude, no caso, uma janela de contexto, e o que eu gosto bastante que no ChatGPT ou nas versões web, que não permite, é configurar o tamanho do token, a temperatura e alguma dessas outras coisas, que eu não vou falar aqui nesse vídeo porque é algo mais técnico, mas quando tu começa a usar em escala, com prompts grandes e avançados, isso se torna cada vez mais importante. Mas nesse caso aqui não importa, eu só incluí algumas das coisas que eu estava trabalhando por um novo treinamento, e o que é legal é que, além de eu ter a resposta que eu posso usar e comparar com outras ferramentas, ele ainda me diz o custo final. Por exemplo, essa aqui, porque levando em consideração que ele já levou todo esse chat em contexto, não é só dessa parte aqui final, custou quase 4 centavos de dólar. Se eu pegar um mais curto, como por exemplo esse aqui, que é esse o tamanho do prompt, custou 0.0088, isso no Claude 2.1. Então tem um custo assim relativamente barato, dá para usar legal, e o bom é que não tem limite, o teu limite é só o quanto tu quiser investir, só que eu acho, o que é a grande moral? Eu acho mais barato, ao invés de ter que pagar uma mensalidade para algumas das outras, que a única que eu pago é a do ChatGPT, eu prefiro usar aqui, porque daí eu uso conforme a necessidade, quando eu precisar. Porque muitas vezes as versões gratuitas das ferramentas já me servem. É só realmente em algum dia que eu estou usando demais. Aí eu venho aqui e contrato. Como é que eles ganham dinheiro? Eles cobram uma taxa de 20% em cima do que tu usar. É assim que eles pagam a ferramenta, porque afinal não é nem um pouco barata, o que eu pago tranquilamente, sem problemas. A número 26 é askyourpdf.com, que é essa ferramenta que eu estou agora aqui exatamente, se escreve assim, askyourpdf. Para que ela serve? Como o próprio nome já diz, tu pode subir os teus PDFs e conversar com eles. Eu testei, eu até já usei algumas vezes, tá? Mas eu já vou te mostrar uma alternativa melhor. Mas só para te mostrar, aqui eu subi um PDF de um curso que eu estava fazendo, porque eu estou montando um novo treinamento de como criar landing pages em escala usando inteligência artificial
e de qualidade, não algumas porcarias. E para isso eu peguei o que eu faço, eu pesquiso o máximo possível, uso o máximo de informação possível, tento resumir e tirar só os highlights e combinar num método único. Essa é a maneira que eu faço. E por isso, para adiantar esse serviço, eu subi aqui um PDF de um dos cursos e pedi, por favor, faça um resumo de todas as partes. Só que pode ver que ele corta, o site até pode ver que aqui embaixo ele dá uns problemas meio errado. Então, não tá muito legal. Eu incluí porque eu acredito que eles podem melhorar, eu acredito que eles podem ficar muito bom, mas ainda tem algumas outras coisas a desejar, mas tem a próxima ferramenta que funciona melhor. E esta é o Claude, o número 27, Claude AI. Essa é disparada a ferramenta que eu mais uso quando vou trabalhar com textos. O ChatGPT eu acabo usando um pouco mais porque ele é um pouco mais versátil e ainda tem os GPTs. Mas o Claude, para textos e documentos grandes, é imbatível neste momento. Então, por exemplo, o mesmo PDF que eu subi no outro e ele falou, não tenho todas as informações, aqui eu subi, ele lê todo o arquivo, ele me entrega todas as informações do que ele achou e com base nessas informações eu pedi, faça um resumo de todas as sections que esse autor recomenda no treinamento dele. Ele faz todos perfeito, sem errar, depois eu pedi para ele expandir, inclua bullet points para explicar melhor cada uma das sessões. Por último, organize melhor, destaque em negrito e deixa bonitinho. E tchananã, olha o quão melhor ficou essa lista de um PDF inteiro de mais ou menos, tinha acho que umas 30 páginas, que eu ia ter que ler e explorar, e que agora eu só bato o olho aqui e eu tenho exatamente o que eu queria, quase que instantaneamente. A número 28 é uma que já apareceu no canal aqui algumas vezes e volta agora, que é Opus Clip, que é para gerar cortes dos nossos vídeos longos. Por exemplo, este exato vídeo que tu está vendo nesse momento, uma segunda câmera está gravando, que depois vão ser gerados cortes que eu consigo reutilizar em outras redes, como o Instagram, TikTok e até no Shorts do YouTube. Então, eles têm a versão gratuita, ela é um pouco limitada, vem com a marca da água, tem alguns outros limites, mas serve para pelo menos testar, e se dinheiro, no caso agora, talvez seja um impeditivo, é uma das maneiras de fazer. Inclusive, nesse momento ainda não tenho, mas eu estou negociando um cupom com eles, que vai ser o primeiro cupom que eles vão oferecer para alguém, para passar para vocês, para ter desconto, caso tu queira usar a versão paga. Número 29 não é exatamente uma ferramenta, mas como é gratuita, eu achei e acreditei que valia a pena incluir aqui, porque é uma das minhas apostas longo prazo que eu acredito que vale a pena você se dedicar. Que o que é? Aprender a fazer engenharia de prompt. E isso tem diversos cursos e páginas que ensinam isso gratuitamente. Vou te mostrar aqui alguns dos exemplos para depois tu consumir e ver por conta própria. Esse aqui é um bem legal, já li todos eles, tem técnicas avançadas, incluindo o link dos estudos científicos que fizerem para saber como extrair o máximo de cada uma dessas ferramentas, que é realmente incrível. Então, algumas delas é bem interessante para aprender o que é a diferença de zero shot, few shot, chain of thought e algumas outras coisas. Tree of thoughts é bem legal. Essa aqui, Retrieval Augmented Generation, que é basicamente tu conseguir incorporar mais informações na hora de gerar a resposta, é o grande futuro de muitas das LLMs ou ChatGPTs da vida. Então, vale a pena aprender. Esse é um deles. Esse aqui é um outro que eu ainda não olhei com tanta calma. Me pareceu bom o suficiente, vale a pena dar uma olhada. Tem um próprio da OpenAI, esse aqui na verdade é só um artigo, mas que tem ótimas dicas. Vale a pena dar uma olhada, aprender como extrair o melhor dessas ferramentas, incorporar essas instruções, e aqui um curso que agora na platform.openai.com eles lançaram um curso completo que inclusive a gente pode acionar a nossa ARPA AI e perguntar informações para resumir, que é de novo uma ótima ferramenta para se usar e vale a pena caso tu tenha interesse e não queira ler tudo. Mas se não, aqui tá bem explicado, tem exemplos para tu já jogar no Playground e testar e algumas outras coisas, e tem também até um da própria Amazon, da AWS, explicando como fazer melhores prompts para fazer. Por que eu gosto disso? Porque ferramentas vão e vêm. Vão desaparecer, algumas vão surgir, algumas maiores, algumas menores. O que fica com certeza, é ter essa capacidade dos fundamentos. Até fiz um post outro dia no meu Instagram e em outros lugares, que fundamentos são mais importantes que ferramentas, porque com esse, independente de qual ferramenta ou que tu for usar, tu pode adaptar. É por isso que, por exemplo, hoje eu atuo como conselheiro, sou, acredito, o primeiro advisor de inteligência artificial para uma startup no Brasil, possivelmente uma segunda que a gente está negociando. Por quê?
porque eu trago esse tipo de informação. Eu não sou o maior especialista em IA do Brasil. Eu não sou o que entende assim, mais do que tantas outras pessoas. Mas eu tenho um belo de um conhecimento de marketing e que eu consigo turbinar com IA muito disso aqui, com engenharia de prompt. E até um outro exemplo para te animar, a Anthropic, que é a empresa por trás do Claude, eles têm isso aqui, que já está no site deles faz um bom tempo, então não sei se eles não encontraram alguém ainda, ou porque necessita, mais de uma vez, que é um engenheiro de prompt. Sabe quanto eles pagam para essa pessoa? A expectativa do salário é de 250 a 375 mil dólares, que dá mais ou menos 1,2 a 1,5 milhões de reais por ano. Claro, em São Francisco, mas ainda assim te mostra o potencial. É questão de tempo de também surgir empregos do tipo isso, talvez não pagando tanto, no Brasil. Aí tem o gerente de engenharia de prompt. E o salário é ainda maior, de 320 a 520 mil dólares por ano. Tamanho a importância disso. Então, vale a pena, dá uma olhada com carinho. É o que eu estou estudando também, porque eu noto diferença direta. Porque aí todas essas outras ferramentas de IA que estão crescendo exponencialmente, a gente consegue extrair o máximo delas. A número 30 é aquela ferramenta para usar com aqueles amigos que adoram esconder uma mísera pergunta num áudio de 4 minutos. Eles põem ela escondida lá nos 2 minutos e 57 segundos porque eles se recusam a escrever, porque é mais fácil para eles. Então, para essas pessoas, tu pode usar esta ferramenta que se chama Luz IA. Acredito eu que ela é da Espanha ou foi gerada lá, apesar de ter um endereço aqui de Delaware, mas o número é esse. Tudo o que tu precisas fazer é salvar este número aqui como um contato e depois é só tu literalmente encaminhar os áudios dos teus amigos super legais que gostam de mandar áudios para você e ela transcreve o que precisa. Então, ao invés de perder tempo ouvindo tudo aquilo, tu pode transcrever e eu gosto porque não é só questão do tempo, mas eu acho mais fácil de consultar, principalmente, por exemplo, em conversas em grupos ou conversas mais longas. A 31ª, antes da última e melhor, na minha opinião, é uma chamada Pinóquio, dessa maneira com K. Mais uma vez, uma outra empresa que não gosta de usar nomes fáceis, com K. Enfim, o que ela faz? Ela é uma espécie de navegador, tipo Chrome, Firefox, só que a moral dela é que tu pode usar ferramentas como LLMs, Stable Diffusion e tantos outros, modelos de inteligência artificial, localmente. O que isso significa? É uma parte mais técnica, então não vou ficar muito tempo nisso. Mas é que alimenta o ChatGPT por trás e com assim, algo similar, pode ser instalado localmente, que mesmo sem internet tu usa no teu computador. Para fazer isso, precisa um conhecimento técnico. Ou tu usa uma ferramenta como essa, que tu instala e tu consegue instalar quase como se fossem extensões do Chrome para usar elas. Então, se tu tiver interesse em algo nesse sentido, essa aqui é uma ferramenta muito boa para isso. E finalmente a ferramenta número 32, que me fez nunca mais entrar no Google literalmente, que eu até queria colocar como a pesquisa básica no meu navegador, é esta aqui chamada Perplexity. Essa aqui é muito boa, talvez tu já tenha ouvido falar, só que ela funciona muito bem, obrigado. Então, por exemplo, eu queria pesquisar isto aqui. O que ela faz? Ao invés de tu ter que ir lá no Google, pesquisar, clicar, abrir 7 links seguidos, tentar entender o que cada um está dizendo, deixa que essa ferramenta já faz isso por ti. Ela é tão boa que outro dia eu fui olhar que eles tiveram o round B, aqui ó, Series B Funding, de investimento, e o próprio Naval Ravikant, que é um dos caras que eu pessoalmente sou muito fã, está investindo na empresa. E olha, eu considero um belo investimento, modéstia à parte. O que eu gosto dela é que, por exemplo, essa ferramenta aqui, Mixtral, é uma Large Language Model que eu queria saber se vale a pena, porque ela tem performado melhor que algumas das outras, com algumas vantagens. Ao invés de eu pesquisar, repara como ele vai no Pinecone, que é um site, Reddit, SimilarWeb e outros, e já faz um resumo do que eu preciso, e não só um resumo. Se alguma coisa ele falar aqui, mas o que isso significa? Ele já me dá a referência para eu consultar. É só eu clicar nos links, e com isso agora eu tenho, além de clicar aqui, todas as informações que ele usou para saber. Então, todos esses links que eu teria que abrir um por um para visitar, ele já resume para mim e me entrega a resposta o mais pronta possível, além de dar alternativas de imagens, vídeos e tanto outros, usar o Copilot, que ele te faz mais perguntas para melhorar a tua pesquisa, ou seja, ele te ajuda a pesquisar melhor, ou simplesmente uma versão básica. Tem a versão Pro, mas até hoje eu não precisei usar e estou muito bem, obrigado. E além disso, o que eu gosto de fazer é, por exemplo, estou aqui no site dessa Mistral AI, quero pesquisar alguma outra coisa sobre isso, sobre outro assunto, eu coloco um atalho e Alt Shift P, ele abre esta tela aqui que eu posso perguntar, por exemplo,
vamos perguntar em português, qual é a melhor LLM hoje? E eu dou Enter. E aqui ele já vai fazer uma pesquisa, eu posso usar o sumário. Se eu tiver a versão Pro, a vantagem é que ele trabalha também com GPT-4 e outros, que talvez dê uma resposta melhor. Para pesquisa, sim, não acho que precisa. Para criação de texto, sim, aí faz muita diferença. Ele dá aqui nesse caso ele não conseguiu ter uma resposta, tá tudo bem, mas deu algumas dicas, até porque eu perguntei talvez em português. Eu posso clicar para fazer um resumo, ou simplesmente até clicar no link aqui, que agora eu posso abrir no meu navegador e continuar de onde foi. Mas mesmo com todas essas ferramentas, eu vou te dizer que 80% do meu tempo eu passo no ChatGPT, ainda mais agora com a GPT Store. Então dá uma olhada aqui nesse vídeo que tem 43 dicas e truques de como turbinar o ChatGPT.